Se você quer ser consistente no mercado e ganhar muito dinheiro com day trade, não importa qual mercado, seja ações, seja índices, forex ou mesmo criptomoedas, essa é uma das melhores estratégias para você ser consistente. É bem simples, fácil e objetivo. Então, bora lá para esse vídeo, vou estar te ensinando porque eu tenho certeza que vai te dar grandes resultados, assim como dá para mim também. Então, vamos lá. O que vai ser necessário nessa estratégia? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aí, curta, compartilha, aí entra lá no meu canal do Telegram que eu posto sempre análise, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Rapaziada, bom, o que vai ser necessário nessa estratégia? Vamos estar utilizando dois indicadores, tá? E quais são esses indicadores, Felipão? A gente vai estar utilizando aqui o famoso RSI, o índice de força relativa, e também uma média móvel de 200 períodos, tá? Vou estar explicando como que a gente vai estar utilizando isso. Para isso, né, a gente precisa entender um pouquinho sobre estrutura de mercado, tá? Quando a gente está numa tendência de alta, rapaziada, o preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. A gente sabe que o preço ele não se move em linha reta, né? As correções é a coisa mais certa dentro do mercado. O preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, os fundos são respeitados e os topos são levados. Então, numa tendência de alta, o que a gente procura? A gente quer comprar algo barato, ou seja, nós queremos comprar esses recuos, né? Essas correções. E aonde que o preço ele vai fazer essas correções? O ideal é essa, né? Sempre se perguntar. Bom, o mercado ele está numa tendência de alta, está direcional. Beleza. Eu sei que o mercado ele está bullish. Eu sei que o mercado ele está valorizando. Então eu quero comprar. Mas aonde eu vou comprar? Eu vou comprar no topo? Claro que não, a gente não é comprador de topo, então a gente quer comprar algo barato. E aí que vem essa estratégia, né, para saber realmente o time. Se fosse uma tendência de baixa, né, a gente sabe que o mercado está totalmente direcional, fazendo topos e fundos descendentes, agora é o contrário, né? Topos e fundos cada vez mais baixos ou menores do que os anteriores. O que a gente quer? A gente quer surfar o movimento. Então, qualquer pullback, né, qualquer valorizaçãozinha ali, qualquer recuo, né, o mercado ele vai continuar seguindo o flow, né, vai continuar perdendo fundos, porque a tendência é sua amiga. Então, a gente quer procurar vender exatamente nesses topos. E aí que a nossa estratégia vai entrar. Então, sem enrolação, sem mimimi, vamos lá para nossa estratégia, como a gente vai estar operando, tá? Essa é uma das minhas preferidas, né? Eu tenho algumas estratégias, mas essa seria ali a minha que estaria no top 3, né? De melhores entradas, melhores gatilhos de entrada. Bom, o que a gente vai estar utilizando? Média móvel de 200 períodos, vem aqui na aba de indicadores, tá? Média móvel, tá? Exponencial, tá? De 200 períodos, ok? Então essa é a nossa média móvel. A média era como se fosse um guia, um norte, um GPS, um rastreador de tendência. Ela que vai indicar pra gente qual é a tendência do ativo, tá? Porque a gente quer operar a favor da tendência. Por quê? Porque a tendência é a nossa amiga. Então, média móvel de 200 períodos, tá? Eu gosto de estar utilizando a cor branca. Então, vamos aqui para o gráfico, tá? Vamos dar o exemplo aqui. Quando a gente está numa tendência de alta, né? A média vai estar trabalhando acima dos preços, ok? Então a gente quer procurar um ativo que esteja totalmente direcional, tá? Acima da média móvel, tá bom? Acima da média móvel de 200, porque ou se fosse negativo, porque tudo volta para a média. Por exemplo, a média dos brasileiros é 1,70, salvo as suas exceções, né? Às vezes tem pessoas com 1,90, né? Abaixo de 1,70, mas a média, você pegou, somou todo mundo e calculou, opa, a média é 1,70. Então a média, você percebe que se a média ela está em tudo, tá, na arquitetura e tudo mais, por que não vai estar no preço? E obviamente que a média ela está no preço, né? Então nada pode ficar longe da média, tá? Porque se você compra algo, ó, isso aqui é foda demais. Se você compra algo longe da média, meu amado, é bem provável que você vai estar comprando um topo e você vai tomar um pullback na sua cara. Então o ideal é você comprar sempre algo próximo da média. Você esperar esse recuo. Tá? Então, como que vai funcionar? Aí que vem essa estratégia que é linda e maravilhosa. Então, a correção é a coisa mais certa do mercado. Então, a gente quer comprar esse recuo. Então, a gente quer comprar algo próximo da média. Então, a gente quer comprar aquele fundo ascendente, né? O preço dá um movimento, a gente quer comprar essa impulsão para seguir o flow, né? Então, a gente quer comprar esse recuo aqui. Bom? Então, como que vai funcionar a estratégia? Média móvel de 200 períodos, tá? Olha só, o preço ele está próximo da média móvel, mas ainda assim está longe, não chegou, não necessariamente precisa tocar, tá? Aí que vai entrar o famoso índice de força relativa, o RSI, tá? O que a gente vai estar alterando aqui? Só, deixa eu pegar aqui, ó, tá alterando
Aqui vem no padrão 14, tá? Então a gente vai colocar no período 10, para ficar um pouco mais agressivo, mais volátil, tá? Então a gente vai ter as extremidades, né? Deixa eu pegar só, mudar a cor, deixar de preto, tá? E nem vou precisar da média móvel, porque não tem necessidade. A gente só quer realmente para achar o fundo ascendente. Como que vai funcionar? Toda vez que o preço, a gente quer comprar algo barato, certo? Então a gente vai esperar no extremo do RSI. Quando estiver lá na região de 30, ou seja, tá vendido demais, o pessoal já vendeu demais, então tende a entrar uma força compradora, né? E seguir o flow, beleza? Então, vem essas duas informações. A gente quer comprar algo próximo da média, tá? Por exemplo, um padrão, fundo duplo. Opa, um fundo duplo, olha só que interessante, algo próximo da média. Já estou estressado no RSI, então já tenho uma posição onde pode ser meu stop? Abaixo da média, né? Abaixo de alguns fundos ali. O objetivo, no topo, né? Porque o que a gente está percebendo? Que os topos estão sendo levados, certo? E os fundos estão sendo protegidos, certo? Os fundos estão sendo protegidos. Então, os fundos eles não tendem a ser levados numa tendência de alta, certo? E aí que vem para a gente seguir o flow, né? A gente quer operar a favor da tendência. Por quê? Porque a tendência ela é nossa amiga, certo? A tendência ela é nossa amiga. Claro, você passa um calorzinho ali, mas ó, acaba respeitando. Por isso tem que confiar no operacional e seguir a tendência. No mínimo, como a gente pode estar operando? 2 para 1, tá? Se o seu risco for R$50 por operação, você vai procurar quanto? No mínimo 2 para 1 seria R$100 para a conta fechar no final do mês, tá? É claro que, né, nesse tipo de operação, às vezes você consegue até mais, né? Aqui você conseguiu 3 para 1, né? Então aqui era um risco-retorno, tá? Bem interessante, ó, no mínimo 3 para 1 aqui foi. Mas é claro, quando a gente está operando dentro dessa estratégia, podemos levar até o próximo topo, né? Que seria isso aqui. Aqui daria 2 para 1. Então olha só, quando ele chegou já nesse topo, o que ele já sentiu? Ele já sentiu uma defesa, né, contrária do movimento, então ele já acabou devolvendo tudo, né? Mas essa é uma estratégia bem simples, bem objetiva, que dá muito bom. E outra, sempre o detalhe, né, o famoso RSI, sempre lá no extremo, né? Sempre lá no extremo. Se fosse por parte da venda, seria o contrário, a média ela ia estar inclinada para baixo, significando que a tendência ela é de baixa, né? E no RSI ia estar como? Ia estar lá, no talo, lá em cima, próximo da média de 200. Né, com o objetivo de levar o fundo, porque os fundos são levados, beleza? Essa, ó, você não precisa acreditar em mim. Vai lá no ativo, qualquer ativo, não importa. Veja quantas, aí é backtest, veja quantas vezes deu gain, quantas vezes deu loss. Eu tenho certeza, é uma taxa, mais de 60% de acerto, mais de 60% de acerto. Mas, aí que tá, o que eu quero que você entenda. Você vai ter uma ou duas oportunidades boas durante o dia. No máximo. É claro que no mercado totalmente lateral não vai funcionar, não vai ser interessante, porque esse aqui é um rastreador de tendência, esse aqui é um mercado mais direcional. Você quer pegar o pullback, o recuo, você quer entrar na tendência, mas aonde que você vai entrar? É aí que vem essa estratégia. O RSI e a média de 200. É bem simples, bem fácil, bem objetivo, tá? Essa é uma estratégia que eu gosto muito, tá? Então sempre quando isso... Qual o tempo gráfico, Filipão? Foi até bom falar sobre isso. Eu gosto tanto em M5 quanto em M15, tá? Tanto M5 quanto M15, ok? Eu gosto nesses dois time frames. Hoje, tanto ontem, todo dia eu pego diversas oportunidades. Hoje em dia nem utilizo o RSI, mas o que eu utilizo? A média de 200. Porque toda vez que você tem um pullback, né, um recuo, a média de 200 vai estar lá para auxiliar. Porque eu quero comprar algo próximo da média. Então a média é como se fosse um paredão, né? Olha só para você ver esse momento aqui. Pullback praticamente na média. Ó, praticamente mais aqui aqui deu 1 para 5, né? Só que quando você está realmente um ativo bem forte, às vezes você pega mais movimentações, porque quando você está numa tendência realmente bem forte, os topos são levados. Então, praticamente quando você tem um mercado totalmente direcional, totalmente bullish, né, os topos são levados e muitas vezes ele pega, faz um pullback aqui na média e segue o flow, segue a tendência para nunca mais voltar, né? Entre aspas, tá? Mas faça o backtest, vê quantas vezes dá gain, quantas vezes dá loss. Você não precisa acreditar em mim, seja cético quanto a isso, mas eu tenho certeza que é uma estratégia que vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, curta, deixe o seu like, tamo junto, entra no meu canal no Telegram, me siga nas redes sociais
E é nóis!